Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu
leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, meu amigo, minha irmã. Que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte, de São Paulo e agora do Rio de Janeiro, mais precisamente do Leblon, ali onde a nossa casa Rita de Cássia tem hoje conosco uma ponte, construindo pontes para a eternidade. E agora nós estamos com toda a turma linda, divina e maravilhosa. Olha aí, a nossa querida Nilceia, o Luiz, a Terezinha, a Valéria Tavares, que é minha parente, com certeza, né? E aí a gente está fazendo a apresentação. Nós vamos ter hoje a estreia do programa idealizado por toda essa turma linda e maravilhosa. Olha o programa, olha que título lindo e maravilhoso. Um mergulho no pensamento do Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, o grande seguidor, o grande continuador do nosso querido Allan Kardec. Vamos esmiuçar hoje todo esse pensamento, não hoje, a partir de hoje, com a nossa querida Nilceia, o nosso Luiz, a Terezinha e a Valéria. Eu quero aqui dar uma boa noite, um agradecimento. Você não sabe a alegria, a honra e o contentamento que nós da Web Rádio Estação da Luz estamos tendo com a vinda de vocês
para os nossos quadros de trabalho. E agora, toda quinta-feira, horário marcado. Eu quero passar para você, minha amiga Nilceia, o comando do programa, desejando um programa lindo, divino e maravilhoso, com as bênçãos do Pai amantíssimo de Jesus, de Maria de Nazaré, de todos os espíritos abnegados no bem e no amor. Minha amiga, bem-vinda. Fica agora só na parte da assistência. Tavares, boa noite, amados ouvintes, queridos irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos a esse mergulho no pensamento de Leon Denis. Primeiramente, agradecemos a cessão desse espaço, a nossa web rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz na pessoa do nosso Tavares, que nos possibilitou, a partir de hoje, todas as noites, às segundas-feiras, esse mergulho na vida e obra do nosso Leon Denis. Mas agora passaremos para o boa noite de toda a equipe. Boa noite, Luiz Lodi. Boa noite, com muita alegria que vamos iniciar esse programa. Boa noite a todos os amigos, companheiros de jornada, companheiros de vida, companheiros da doutrina espírita e os também que estão iniciando agora na doutrina. Iremos começar um mergulho no pensamento do senhor Leon Denis. Uma boa noite para todos e um bom mergulho. Agora eu passo a palavra para a nossa querida Terezinha. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui. Boa noite, Tavares. Agradecemos muito a essa web TV que nos ajudou muito, né? Nos dando esse espaço para podermos, com a proteção de Deus, divulgar o pensamento de Leon Denis. Obrigada. E eu passo a palavra para a Valéria. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Que possamos todos aprender com Denis. Agradecemos esse espaço e a todo o acervo mesmo literário que ele nos dá, como ele nos ensina. Sejam todos muito bem-vindos. Nilceia. E agora, queridos irmãos, passaremos para o nosso Luiz, para que ele faça a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e depois a nossa prece de abertura para o estudo da noite de hoje. É com você, Luiz. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo que caiu para hoje foi o capítulo 6, Cristo Consolador. O item foi o item 3. Consolador prometido está no Evangelho de João, capítulo 14. Palavras do Senhor Jesus, que diz o seguinte: se me amais, observai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Cristo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Palavra do Senhor Jesus. Vamos agora fazer uma prece, colocando a imagem do Senhor Jesus na nossa tela mental. Caro, querido Mestre, Senhor Jesus, agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, por estarmos todos reunidos em seu nome, para mais um momento de divulgação das mensagens da doutrina espírita, da terceira revelação, das mensagens consoladoras, das palavras.
Vamos fazer nossa prece. Querido Mestre Jesus, nosso guia e modelo, ajudai-nos a atravessar esse momento da vida junto com o nosso querido mestre, o Sr. Leon Denis, mergulhado em seu pensamento, na sua filosofia, em sua doutrina, que é a continuação do nosso querido Allan Kardec, continuação do Consolador Prometido, que tanto nos ajuda, que tanto nos consola, que tanto abre o mundo, para que possamos seguir reto, no caminho reto, para o mais alto, na certeza que vamos encontrar dias melhores na vida que virá, através de nossas construções, com a ajuda de toda essa doutrina do Consolador Prometido, conforme o Senhor falou. Que possamos ficar junto da falange do Sr. Leon Denis, possamos ficar junto do Cristo, nosso guia, com a bênção de Deus, nosso Pai, nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, embalados pela prece feita pelo nosso querido companheiro Luiz, iniciaremos o estudo da noite de hoje, a nossa conversa, a partir do item que foi lido pelo Luiz, do Evangelho segundo o Espiritismo, para preparo da prece de abertura. E o item, como o Luiz já nos antecipou, é do capítulo 6 do Evangelho Cristo Consolador, item 3, o Consolador Prometido, onde o nosso Kardec compilou 4 versículos do Evangelho de João, para justamente nos resgatar o compromisso assumido pelo Senhor Jesus em nos enviar o outro Consolador, o Consolador Prometido. Reportaremos-nos à obra Brasil do Mundo, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, do nosso Humberto de Campos, através da lavra de Francisco Cândido Xavier. Quando Humberto revela-nos que no século XIX, no raiar do século XIX, nós fomos embalados pelas agitações que foram provocadas pela Revolução Francesa, bem como pelas movimentações turbulentas, movimentações bélicas da transmissão do nosso Bonaparte. Mas, apesar dessas vagas, o século XIX estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. Citaremos um apenas, e todos nós já sabemos qual o acontecimento que será destacado e que foi destacado pelo nosso Humberto de Campos nesse capítulo 20, a chegada do Consolador. E ele nos informa que o Consolador teve como objetivo reorganizar as energias das criaturas que estariam a caminho das profundas transições que o século XX sofreria, não é mesmo? Então, nós vamos ver, Humberto revela-nos que várias assembleias espirituais se reuniram no plano maior. E essas assembleias eram desenvolvidas pelos gênios inspiradores de todas as nações do nosso orbe. Com qual objetivo? Designar os missionários das novas revelações. Então, nós vamos ver que em uma delas, que foi presidida pelo Senhor Jesus, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor. Discípulo esse que veria a Terra ao nosso orbe para organizar, compilar ensinamentos que seriam revelados. E aí, foi assim
e nós sabemos em qual data, no dia 3 de outubro de 1804, mergulha na atmosfera corpórea o nosso codificador, que teve o codinome de Allan Kardec. Mas, segundo os planos divinos, ele seria auxiliado por uma pleiade de espíritos, que essa pleiade coadjuvaria o seu trabalho, iriam coadjuvá-lo. Mas Humberto, inicialmente, para a Europa, ele destaca 4 missionários apenas. E nós vamos ver que o primeiro é o João Batista Rostand, que recebeu a responsabilidade de organizar o trabalho da fé. O segundo, Gabriel Delany, com a responsabilidade do desenvolvimento do pensamento científico. O terceiro, o nosso Camille Flammarion, com a responsabilidade de descortinar os céus, a nossa casa, universo para todos nós. E o quarto, será que vocês adivinham? O quarto é o nosso mestre editor. É o nosso Leon Denis, que retornou com a responsabilidade de promover o desdobramento filosófico. E todos aqueles que conhecem a obra do nosso mestre Leon Denis pode afirmar com tranquilidade que não apenas ele cumpriu com o seu planejamento, desenvolvendo, o pensamento filosófico da nossa codificação, mas também expandiu a sua tarefa em diferentes segmentos do saber. Meus queridos, esse é o apóstolo do Espiritismo, o nosso grande filósofo do Espiritismo. Aí eu perguntarei inicialmente a Terezinha. Terezinha, por que estudar o nosso mestre Leon Denis, Terezinha? Está sem som, você está sem som. Esqueci. Olha, eu estava falando, Lucéia, amigos, companheiros de jornada, é o próprio Denis que nos diz, no prefácio do livro Biografia de Allan Kardec, ele diz assim: durante quase meio século trabalhei em prol da divulgação das nossas crenças, tanto pela escrita como pela palavra. Meio século, na verdade, Leon Denis desencarnou aos 81 anos, é praticamente toda a sua vida adulta. Ele dedicou toda a sua vida a defender a doutrina espírita, dos inúmeros ataques que eram comuns naquela época. E como é que ele fez isso? Ele fez isso tocando o coração das pessoas, levando à alma das criaturas essa mensagem de alegria e de esperança que também nos trouxe para o Espiritismo. Sua ação se desenvolveu através de inúmeros livros que escreveu, que estão sendo publicados até hoje, e das centenas de palestras e conferências que realizou por toda a França e pela Europa. Além disso, onde ele ia, ele formava grupos para o estudo e a prática da doutrina. E esses núcleos vieram a se tornar instituições espíritas. Uma das características da personalidade de Leon Denis, segundo Gaston Luce, no livro Apóstolo do Espiritismo, era que ele mantinha uma fé inabalável na justiça, na perfeição das leis eternas, na bondade de Deus, o que fazia ser uma pessoa extremamente serena. A serenidade é uma característica que comprova a superioridade desse espírito, porque é uma característica de todos os espíritos superiores. Por tudo isso, pelas características pessoais, pelas atividades que desenvolveu, pela defesa da causa espírita, ele era denominado pelos seus contemporâneos de o apóstolo do Espiritismo, como a Nilceia já fez essa referência.
Todos o conheciam assim, espíritas ou não. Leon Denis fez um belo caminho de serviço a Jesus, propagando o espiritismo. No prefácio do livro Desencarnação, de Leon Denis, traduzido pelo professor José Jorge, Altivo Panfiro, fundador e presidente até seu desencarne do Centro Espírita Leon Denis, nos diz: nesse volume, buscamos apresentar a figura de Leon Denis sob um aspecto novo para a maioria dos leitores, o de consolidador do movimento espírita. Ou seja, o apóstolo do espiritismo também foi o consolidador do movimento espírita. E como é que ele constatou isso? Ele nos diz que constatou pelos discursos feitos pelos contemporâneos de Denis nas suas exéquias, que o apóstolo foi o grande elo de união entre os espíritas franceses. E os franceses representavam, à época, a maior parcela do movimento doutrinário no mundo. E Altivo nos diz ainda: Leon Denis, pelo seu incansável trabalho escrito e pelos seus discursos, manteve acesa a chama do ideal espírita. Manteve acesa quando? Após a morte de Allan Kardec. Dessa forma, ele deu seguimento ao trabalho de Kardec, divulgou a doutrina em muitos lugares da Europa. Ele gostava muito de viajar, aliás, ele viajava a maior parte do tempo a pé. E por onde passava, ele deixava a mensagem da doutrina através de palestras, conferências e reuniões mediúnicas. A obra de Denis é lida e estudada até hoje. Alguns dos seus livros, um capítulo, por exemplo, como A Vontade no Problema do Ser e do Destino, tornaram-se uma referência para os estudiosos da doutrina. Hoje você não fala em vontade no Espiritismo sem se referir a esse capítulo do Problema do Ser. Então, agora eu passo para o Luiz, para ele dizer: Luiz, por que você acha que nós devemos estudar Leon Denis? Estudar Leon Denis, porque, uau, são tantas razões, mas eu fico com algumas. Vamos lá. Porque estudando a sua vida e obra, buscaremos aprender a sensibilidade do seu pensamento. Vamos nos sintonizando com a espiritualidade amiga do benfeitor, que auxilia a maior compreensão de suas obras e assim facilita o entendimento e a transformação do ser. É como se fosse nos aproximando, a gente vai estudando e vai aproximando do benfeitor, da sua falange, e eles vão ajudando no nosso pensamento, nas nossas sinapses, e vamos melhorando essa compreensão, vai aflorando determinados pontos em nosso ser que a gente nem percebe. Seu olhar pelo mundo traduz um pensamento mais elevado e filosófico. No início, eu tive dificuldade em compreender seus textos. Eu ficava meio perdido, não sabia. Era uma compreensão que não era muito filosófica. Mas, com o tempo, eu pude perceber a forma de sua apresentação. E isso foi interessante, porque isso foi despertando uma sensibilidade em mim que eu não tinha até então. Então, ela foi aflorando. Eu fui percebendo dentro dos seus textos, cada vez que eu lia, mais conteúdo no mesmo parágrafo, eu ia absorvendo. Então, foi com o tempo. É como se fosse uma dose homeopática. A gente vai sentindo a filosofia e a sensibilidade vai nos transformando. Podemos ver que várias questões do Livro dos Espíritos estão inseridas em questões filosóficas da vida que ele coloca em seus livros. Percebeu os diversos mecanismos de elevação do ser. Ele vai demonstrando como a gente pode se elevar através da meditação, do olhar, da arte, de diversas maneiras. Ele nos ensina também como observar o mundo. Ele demonstra o Criador de uma forma tão linda e nos insere, como é devido, como criatura, e nós sentimos aquela verdadeira, fazendo parte da grande criação de Deus, fazendo parte desse espetáculo da natureza. Essa sensibilidade que ele nos questiona, ele fala: é você que eu estou falando, nos insere no contexto. Deve-se a ele a oportunidade ímpar que
que os espíritos têm, os espíritas têm, de ver ampliado pelo novo ângulo o aspecto filosófico da doutrina dos espíritos, pois suas obras, de um modo geral, focalizam numerosos problemas da vida que assolam a humanidade. São questões, nossa, da sobrevivência do dia a dia, sobrevivência da alma, são os problemas com a vicissitude da Terra, são os problemas da evolução do ser. Tudo isso Leon Denis aborda com harmonia e com profundidade. Ele vai secando as aflições que nos acometem no nosso dia a dia. E aí nós vamos percebendo que aquelas aflições dos seres encarnados são subsídios valiosos para o nosso processo evolutivo. Ele lança luzes na problemática, nas tribulações terrenas, deixando de lado aqueles conceitos materialistas que não davam resposta, só davam aflições, que não nos trazia um certo conforto sobre a vida. Por Leon Denis, ele vem trazer não só o conforto da base doutrinária espírita, ele abre aquela transcendência do ser, a vida realmente como ela é, ou no mundo encarnado, ou no mundo dos invisíveis. É a vida após a morte. Resumindo, Denis é um homem de pensamento. Ele é um homem, ele é a sede do saber. Ele é a sede do amor ao próximo. Em linhas gerais, o mestre de uma personalidade muito forte. Em suma, estudar Leon Denis, podemos agregar maior sensibilidade a valores transcendentes da alma, ao pensamento, que normalmente esse pensamento que nós temos é um pensamento formatado em linhas racionais. Leon Denis ele ajuda a pegar esse pensamento e abrir de uma forma mais filosófica, entender a vida numa amplitude muito maior. Por isso que a gente sempre, quando está com ele fala assim, é um pensamento mais elevado, sempre mais para o alto, que está sempre apontando para a transcendência, para as coisas elevadas da vida, do que realmente importa para o espírito. São essas as minhas pequenas considerações que eu acho a importância de estudar Leon Denis. Mas vamos ver o que a Valéria tem a nos dizer. E você, Valéria, o que você diz? Por que eu acho que tenho que estudar Leon Denis? Tem muitas coisas para falar sobre ele. Leon Denis, porque quando nós estudamos Leon Denis, nós vamos percebendo aqueles gostos, os gestos, o jeito simples de ele enxergar o mundo, tudo isso, além daquele trabalho constante mesmo, né? Nas mais variadas vertentes, nós podemos perceber que existe o Leon Denis espírito, Leon Denis espírita, Leon Denis homem. O Leon Denis ele foi descrito pelo autor Arthur Conan Doyle como um homem altivo e impetuoso, porém sábio, emotivo, mas ponderado. À primeira vista, pode parecer que Leon Denis seria um homem de extremos, mas não é bem assim. Leon Denis vivia essas características em perfeita harmonia, coisas que só um espírito de muito elevado consegue realizar, vivendo no mundo, principalmente, né? A existência dele foi consagrada exclusivamente à busca da verdade, ao estudo e à meditação. Além da aptidão para o trabalho, ele possuía uma incomparável memória, e isso ajudou muito. Foi quando a velhice dele foi marcada pela cegueira. E aí, dando nova prova de paciência, de boa vontade, ele aprendeu a linguagem braille, né? A escrita braille já idoso. A sobriedade dele era exemplar. Nenhum excesso em seu regime, quase exclusivamente vegetariano, nada de fumo, sem bebidas fermentadas. Ele dizia que a água é a bebida ideal, mas gostava de uma boa xícara de café, como a maior parte dos intelectuais. Leon Denis ensinava e praticava a virtude. Ele dizia assim: eu sou e quero ser sempre mais e melhor, que é uma referência para os nossos estudos, a gente lembrar sempre dos nossos estudos, esses livros que o Luiz não sei a falar, não sei dizer, é isso, mais e melhor sempre. Ele era adversário da tristeza, não se aborrecia e nunca aborrecia os outros, jamais o viram queixar-se. O êxito do livro, depois da morte, o citou como escritor de primeira ordem. Os grandes jornais e revistas
ecléticas procuravam, né? E as tiragens sucessivas esgotavam-se rapidamente. Gaston Lúcio, no seu livro Leon Denis, O Apóstolo do Espiritismo, nos traz uma informação muito preciosa. O ano de 1882 marca, em realidade, o início de seu apostolado. No decorrer desse curso doloroso que o destino lhe impôs, Denis se fecha sobre si mesmo para melhor medir suas forças em face das duras etapas que deverá percorrer. Assusta-se por não se sentir em boa forma para travar no tal combate. Quantos trabalhos a cumprir e quantos obstáculos a vencer? Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para o encorajar e exortá-lo à luta. O espírito de Joana d'Arc lhe diz: coragem, amigo. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprires a tua obra. E mais à frente, Gaston Lúcio complementa: é 2 de novembro, dia dos mortos, do mesmo ano, quando um outro acontecimento de capital importância se produziu em sua vida. Aquele que durante meio século deveria ser seu guia, seu melhor amigo, mais ainda seu pai espiritual, Jerônimo de Praga, comunica-se pela primeira vez em sessão espírita, no meio de um grupo de operários, num subúrbio de Le Mans, onde Leon Denis estava de passagem. E Gaston Lúcio continua. No mês de março seguinte, o ousado pioneiro espírita recebia de Jerônimo a garantia formal de uma assistência que não deveria faltar um só dia. Vai, meu filho, no caminho aberto à tua frente, marcharei atrás de ti para te sustentar. E como Leon Denis ainda pergunta se seu estado de saúde lhe permitiria estar à altura daquilo tudo, recebe a seguinte mensagem: coragem, a recompensa será mais bela. Então, esse é o exemplo que nós temos de Leon Denis, né? A vida, o trabalho e tudo mais. Então, foi assim que Leon Denis escolheu viver. E para você, Nilceia, por que nós devemos estudar Leon Denis? Está fechado o microfone. Todos vocês que me conhecem, vocês acham que eu preciso responder? Ah, meus queridos, primeiro eu quero agradecer a presença de tantos corações amigos que estão aqui compartilhando conosco desse momento. E vou responder para vocês, e para todos aqueles também que eu não conheço, que são leitores de Leon Denis, ou pretendem, né, iniciar um mergulho no pensamento de Leon Denis. E também para os leitores que estudam de forma profunda esse grande mestre da codificação. O que nós reconhecemos mais profundamente na obra do nosso Denis? Eu identifico particularmente o convite permanente do nosso Leon ao estudo, à reflexão, à mudança de paradigmas acerca dos grandes enigmas da vida. Quais são? Deus, a vida, a morte e a dor. Percebemos claramente nos seus escritos, na construção dos seus textos, o mestre preocupado em consolar-nos e dialogando incessantemente conosco em muitos dos seus escritos. Destacaremos, nesse momento, rapidamente, do seu opúsculo, O Porquê da Vida, primeiro opúsculo publicado pelo nosso Leon, fruto de uma palestra, em torno de 1885, quando Denis, conversando com seu leitor, ele nos diz, lerei para todos vocês, é para vós, ó meus irmãos e irmãs em humanidade, para vós todos que o fardo da vida curvou, a vós que as ásperas lutas, os cuidados e as provações castigaram, que dedico estas páginas.
Estas linhas encontraremos no prefácio da obra. Então, meus queridos, nós estamos enfrentando um momento que estamos sendo sacudidos, despertados, assolados pela amiga e companheira dor, e de forma profunda. Quando a barca de Caronte está batendo à nossa porta, aterrorizando-nos, e nós precisamos de consolação. Nós precisamos aprender a resignação, a construir a resignação na adversidade. E o nosso mestre de Tours, ele nos deixou belíssimas lições para que nós possamos, conhecendo a codificação, melhor mergulhando nos ensinamentos do Consolador. Estudar, refletindo, renovando-se. E esse convite de Denis, não apenas nós destacamos, mas encontraremos em diferentes artigos, principalmente quando publicava as suas obras ou após o seu retorno à pátria espiritual, encontraremos inúmeros artigos compilados na obra A Desencarnação de Leon Denis. Artigos esses foram traduzidos pelo professor José Jorge e publicado pela editora Celde. Quando encontraremos as avaliações de críticos contemporâneos seus, que nessa época avaliava com justiça a sua obra, os seus feitos, e o destacavam como o homem, o espírita, o escritor, o orador, que soube aplacar a dor e semear a esperança. Então, queridos amigos, nós convidamos todos vocês, muitos eu sei que já estudam Leon Denis, mas vamos aprofundar as nossas reflexões, e para aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer a obra do mestre, venham conosco participar nas noites de quinta-feira desse mergulho na vida e obra de Leon Denis. E nesse momento nós iremos apresentar para todos vocês a metodologia, como nós desenvolveremos esse mergulho. E pediremos ao amigo Tavares que possa exibir os slides que foram preparados para esse momento. Não é, Tavares? Então, nós vamos apresentar agora para todos vocês, através dos slides que serão exibidos pelo nosso Tavares, como as obras serão trabalhadas e estudadas. O próximo slide, Tavares, por favor. Então, nós apresentaremos agora a ordem de apresentação da biografia e da obra de Leon Denis. Então, vamos passar agora no próximo slide, nós encontraremos o seguinte: as obras nós compilamos em bloco com um objetivo único, didático, puramente didático. E fomos orientadas, essa orientação nós encontramos no último capítulo da obra Cenas da Vida de Leon Denis, da nossa querida estudiosa e pesquisadora da vida e obra de Leon Denis, Luzia Helena Matias Arruda, trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis.
Só que nós fizemos algumas modificações, inclusive o bloco biográfico. Então, nós compilamos toda a obra de Leon no bloco histórico, temas extra, bloco experimental, bloco filosófico. Próximo slide, por favor, meu querido. Próximo slide. No próximo slide, nós vamos apresentar como nós apresentaremos a biografia de Leon Denis. São inúmeras as obras, são vários biógrafos. Por favor, próximo slide. Inclusive, nós sabemos que o biógrafo mais completo do nosso apóstolo do Espiritismo foi Gaston Luce, seguido de Klebomar e outros mais. Eu vou pedir o próximo slide, o Tavares, por favor. E nós, de forma resumida, iremos apresentar apenas alguns pontos da vida do nosso... Não, o anterior, por favor. Não tem problema. Então, nós apresentaremos em 7 edições. A próxima edição, adivinhe quem vem para o café. Até a nossa Valéria, né, já adiantou que Leon Denis adorava uma boa xícara de café, como muitos que eu conheço, inclusive quem vos fala. Na outra edição, Leon Denis e os seus mentores. Leon Denis e a experimentação psíquica, o virtuoso da palavra, o escritor moralista, sua correspondência a seus visitantes, testamento moral e o desencarne. Então, de forma resumida, para que nós tenhamos uma ideia desse autor, porque quando nós mergulhamos em alguns dados, em algumas informações da biografia do autor, melhor compreenderemos o seu pensamento. Agora, o bloco histórico. Vamos ver a ordem de apresentação. O próximo slide, por favor, meu querido. Não, o anterior, por favor. Isso. Então, no bloco histórico, quais serão as obras que trabalharemos de forma resumida, né? Nós apresentaremos uma sinopse mais detalhada, a obra será apresentada de forma sintética, que não tem como nós apresentarmos um estudo aprofundado de cada obra, senão terminaremos na erraticidade. Essa existência não permitirá, né, esse feito. Então, no primeiro momento, será o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, seguido de Joana d'Arc, Médium, Cristianismo e Espiritismo, Socialismo e Espiritismo, o Mundo Invisível e a Guerra. Agora nós vamos para o bloco de tema, o próximo bloco, temas extras. Isso. Vamos ver as obras que serão abordadas nesse bloco. Próximo slide, por favor. O anterior. Isso. Tunis e a Ilha da Sardenha, o Médico de Catânia e Giovana, o Espiritismo e o Clero Católico, síntese doutrinária e a prática do Espiritismo, o Progresso, o futuro do Espiritismo, o Espiritismo e a arte. Agora vamos para o bloco experimental. No bloco experimental, apresentaremos as seguintes obras. O slide é isso: O Além e a Sobrevivência do Ser, Espíritos e Médiuns, Espiritismo e as Forças Radiantes, no Invisível. E o último bloco é o bloco filosófico, onde apresentaremos as seguintes obras: O Porquê da Vida, Depois da Morte, Um Olhar sobre o Tempo Presente, Liberdade e Renovação, O Problema do Ser e do Destino, O Grande Enigma. Realmente é um grande mergulho. E o objetivo é dar uma visão geral da obra desse grande benfeitor, que muitas das vezes nós só temos oportunidade de estudarmos algumas obras, mas aqui, nas noites de quinta-feira,
nós apresentaremos toda a obra publicada pelo nosso Leon, que foi em número de 17, e mais as obras póstumas, que foram organizadas através de artigos publicados pelo nosso Leon na Revista Espíritas, em revistas científicas e espiritualistas da época, que ele colaborava com os seus artigos. E agora vamos apresentar para todos vocês, né, apresentarem para todos vocês obras para estudo da sua vida e obra para todos aqueles que desejarem se aprofundar. O próximo parágrafo, por favor. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, de Gaston Luce, Leon Denis, né, na intimidade, a desencarnação de Leon Denis, a experiência espírita, a morte não existe, em torno de Leon Denis, o próximo slide. Estamos correndo um pouquinho por causa da hora. Por causa da hora. Isso, cenas da vida de Leon Denis, dossiê Leon Denis, artigos, cartas e conferências inéditas, Leon Denis, a maçonaria, Leon Denis, o Congresso Espírita Internacional de Paris de 1925, Leon Denis fala aos jovens, páginas de Leon Denis. Então, nós temos inúmeras obras, caso queiramos nos aprofundar na biografia do nosso mestre de tudo. Agora, o próximo slide, por favor, Tavares. E agora, nós iremos apresentar para todos vocês uma página mediúnica intitulada Um Mergulho no Pensamento... Não, o anterior, continua no anterior. Um Pensamento de Leon Denis. Essa página nós encontraremos na obra Em Torno de Leon Denis. Essa página, essa obra foi organizada por Maria Helena Rocha e editada pelo CELD, pelo Centro Espírita Leon Denis. E essas mensagens mediúnicas foram recebidas no Centro Espírita Leon Denis e são mensagens para orientação de um encontro que ocorre há 34 anos, anualmente, um encontro sobre a vida e obra de Leon Denis, sob a coordenação de Luzia Helena Matias Arruda. Então, vamos à página cujo autor espiritual é altivo, presidente e fundador do Centro Espírita Leon Denis, desencarnado em 2006. E quem fará a leitura para todos nós é a nossa Terezinha. Com você, Terezinha. É o microfone. Eu lembrei. Essa página tem 2 referências. Estão ouvindo? Estão, né? Estamos. Tá. Uma é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, que diz assim: que tudo aquilo que realizardes seja atribuído à fonte de todas as coisas, que nada seja feito sem que a lembrança de Deus venha pacificar e santificar os vossos atos. E o segundo é do próprio Programa do Ser e do Destino, obra de Leon Denis, capítulo 24. O homem só é grande, o homem só vale por seu pensamento. Por ele, suas obras brilham e se perpetuam através dos séculos. A mensagem é 4. Aos amigos, que Jesus nos abençoe e ampare sempre. Ao reverenciarmos Leon Denis como mestre que descortina o mundo espiritual de forma clara e concisa, e de igual modo a estabelecer o que se chama mundo dos espíritos, um relacionamento mais próximo possível, poderemos dizer, analisando o bojo de sua obra, que ele, Denis, traz para mais perto de nós, tanto quanto se pode vislumbrar, o verdadeiro sentido da vida e o significado de viver. Vemos, portanto, claramente que Denis nos trouxe, sem maiores esforços pela sua obra e sua natureza elevada de sentimentos, um conteúdo extremamente esclarecedor desta relação de nós, espíritos encarnados e desencarnados, com Deus e com as leis divinas, às quais estamos todos subordinados, poupando-nos, assim, de maiores esforços, por incapacidade ou negligência do entendimento dos ensinos mais profundos e inteligentes
da natureza da vida, do mundo e do universo. Esses esclarecimentos julgamos necessários para que todos aqui presentes no dia de hoje, participando dos estudos, possam perceber, igualmente a ela aderir, a imensa gratidão que temos ao nosso mestre Denis e, ao mesmo tempo, a doutrina espírita, da qual ele foi exímio defensor e porta-voz em vida terrena. A sua natureza espiritual elevada, que se expressa nos seus pensamentos e exemplos escritos, pode e deve ser compartilhada por todos. Mergulhar no pensamento de Denis, ou melhor, buscar entender o que ele nos trouxe de conhecimentos tão profundos, é, para nós todos, espíritas, um mergulho no lago tão límpido e cristalino, cujo fundo transparece a todos, e de onde a luz verte das profundezas, clareando todo o nosso ser e fazendo-o, tanto quanto podemos ser, límpidos e transparentes, inspirando-nos, enfim, dentro da nossa natureza espiritual ainda imperfeita, a sermos verdadeiramente bons e a fazermos parte do bem que Deus nos reservou há muitos e muitos milênios nos idos da criação. Mergulhados nesse lago, tranquilos e serenos, seremos envolvidos pela grandiosidade de seus pensamentos e nos sentiremos mais próximos de Deus. Se porventura te deixares envolver pelos mares da vida, por dores e sofrimentos, lembra-te de que este mergulho no pensamento de Denis te possibilitará criar no teu íntimo um caminho de retorno ao equilíbrio e à paz. Que Deus e Jesus abençoe nossos estudos, onde o mergulho no pensamento de Denis é, acima de tudo, um convite a nos aproximarmos da nossa natureza espiritual mais elevada e, consequentemente, a estarmos mais perto de Deus, nosso eterno e amoroso Pai. Abraços ao tio. Nilceia, com você. Que pena. As nossas considerações acerca da página, para cada um, só teremos 30 segundos para cada um. Então, meus queridos, vamos destacar apenas um ponto, pelo avançado da hora. Quando o autor espiritual, o nosso altivo, Pânfilo, ele ressalta o verdadeiro sentido da vida e o significado de viver que Denis nos passa e nos ilustra em suas obras. E é o que nós precisamos. Se nos reportarmos à página do capítulo 20, lá da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver que Humberto ressalta-nos também que a mensagem, né, o objetivo do nosso Consolador é justamente reorganizar as energias das criaturas a caminho das profundas transições que o século XX enfrentaria, bem como todos os séculos seguintes. E Denis, ele nos dá a dimensão exata do que necessitamos. Necessitamos entender, compreender, sedimentar, ruminar o verdadeiro sentido da vida, o significado da vida, para que melhor possamos valorizar o momento presente, valorizar as oportunidades concedidas pelo Senhor Jesus a todos nós. E agora, é com você, Luiz. É impressionante que eu... 30 segundos. Sim, mas é impressionante a analogia que o altivo fez do mergulhar no lago límpido. É como a gente fosse banhado, cercado pelo essa água que não só vai nos lavar, mas como é protetora. Estou transportando para o ambiente atual, da situação que nós estamos vivendo, é um momento propício, porque nós estamos cercados realmente de uma psicosfera problemática, temos aí o problema do vírus, do medo e tudo mais, e mergulhar nesse pensamento é nos banhar
dentro de um pensamento mais elevado, num processo que vai nos transportar, nos transcender para outra característica da vida, que nós somos espíritos imortais, estamos com a nossa destinação pré-definida. Ora, é o seu grande Leon Denis nos ajudando. Vamos para Terezinha agora, por favor. Eu vou, dado avançada a hora, eu quero destacar um ponto dessa mensagem que a mim toca muito o coração, que é quando o Altivo nos diz que quando nós nos sentimos aflitos, angustiados, sofrimento físico e moral, que é uma situação muito usual, infelizmente, nos dias de hoje, o contato com o pensamento de Denis pode nos ajudar a criar um caminho de retorno ao nosso equilíbrio interior e à nossa paz. Eu acho isso precioso, porque Leon Denis realmente ele tem todas as obras dele, todas as páginas são maravilhosas. Então, assim, até ler Leon Denis antes de dormir, olha, é uma grande ajuda para ter um sono tranquilo e bons sonhos. Então, eu me junto ao Altivo, e acho que nós todos, nesse imenso sentimento de gratidão que temos a Denis e a doutrina espírita. E não é por outra razão que nós estamos aqui. Valéria, é contigo. Você está sem som, Valéria. Enquanto a Valéria, você está sem som. Então, enquanto a Valéria regulariza a sua transmissão, né, nós vamos pedir ao Tavares que apresente as suas considerações finais. Tavares, por favor, com você. Muito boa noite. Não são considerações finais, são considerações iniciais. Eu estou aqui babando de tanto conhecimento, tantas coisas lindas, divinas e maravilhosas. Mas eu queria que você fizesse algo muito importante aqui para a nossa rádio, que é privilegiar aquele que nos acompanha. Eu vou passar aqui os nomes e você vai dar uma boa noite, por gentileza, tá certo? Eu vou tirar todo mundo, porque nós estamos com um probleminha desde a hora que a gente começou com o problema na internet. Eu vou tirar todo mundo, vou deixar só a Nilceia, mas vocês vão estar ouvindo, tá certo? Então me dá só um minuto, por favor. Eu vou até, inclusive, eu mesmo vou sair para que reforce, para privilegiar o nosso internauta. Por gentileza, né, passar e você fala o nome das pessoas. Regina Levin, querida amiga, boa noite, obrigada. Sandra Constantino, olha, muito obrigada. Sandra e o Pará, que trabalhou comigo, né? Jurema, seja bem-vinda, meu amor, muito obrigada pela presença. Vera Lameiro, um beijo no seu coração. Paulo Barra, meu querido amigo, que nos ajudará com Joana Joana Dark Medium. Sônia Ribeiro, boa noite, meu amor, um beijo no seu coração. Cristina, muito obrigada, querida, pela força. Venha sempre, participe sempre. Cláudia Valéria, meu amor, conto com você todas as quintas-feiras. Oi, Inês, minha querida, minha irmã, um beijo no teu coração também. Valesca, minha querida, seja bem-vinda ao nosso grupo de estudo. Levin, nossa senhora, querida irmã, amada companheira. Francilda, é um prazer, seja bem-vinda, Francilda. Contamos com a sua presença sempre. Maria Rosa Carvalho, minha sobrinha, um beijo no teu coração, amada, sobrinha preferida. Neuzinha, um beijo para você e para o Nelson, seu esposo. Sejam bem-vindos. Alice Altran, quanta saudade, né? Alice estudou conosco, nós trabalhamos juntas nos primeiros encontros, né? Os primeiros cursos sobre a vida e obra de Leon Denis. Muitas saudades. Seja bem-vinda, Alice. Contamos com você, tá? E com seu conhecimento. Geraldo, querido, seja muito bem-vindo. Bia, um beijo no teu coração, Bia. Eu acho que é a Bia que eu conheço.
Denise, quanta alegria! Conto com as suas participações inteligentes, hein? Coração inteligente, amigo. Balu, minha irmã do coração, lá do Paulo de Tarso. Marilda, um beijo, Marilda, para você, obrigada. Júlia, seja bem-vinda, querida. Simone, Simone, é um prazer. Contamos com a sua força, com o seu auxílio. Ana Maria Moura, minha querida, minha queridíssima companheira de sempre. A Inês, já mandei um beijo para a Inês. Bia também, Bia, Maria, Maria Tramontano, muito obrigada pela presença. Renatinha, do Rita de Cássia, da nossa casa, obrigado. Andréia também, um beijo, meu amor. Georgina, do Centro Espírita Irmão Clarence, a família de Clarence, muito obrigada. Solange, seja bem-vinda. Jurema é do CELD, né? Do Centro Espírita Leon Denis, né? Eu acho que do Rita também, né, Jurema? Sônia Ribeiro, muito obrigada. Deise também, muito obrigada. Gente, olha, muito... Evândria, do Lar de Frei Luiz, e do Lar Paulo de Tarso, do Rita de Cássia. Meu amor, minha filha do coração, seja bem-vinda. Evândria, minha filha do coração. Pedro Paulo, meu neto. Pedro Paulo, meu neto, meu amor. Marilda Luzes, Marilda, obrigada pela presença, querida, muito obrigada. Sou muito grata a todos vocês. Muita gente. Eu queria pedir licença a vocês e agradecer, e queria inclusive tirar você também agora, que eu quero falar um pouquinho da nossa programação da Web Rádio Estação da Luz, que hoje está com a cereja do bolo, com um mergulho no pensamento de Leon Denis, com toda essa turma linda, divina e maravilhosa. Mas além dessa programação noturna, nós temos na Web Rádio Estação da Luz também uma programação matutina. Toda segunda e sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós temos diversos programas espíritas. Segunda e sexta, aqui às 8 horas da manhã, aqui direto de Natal, o programa Nos Domínios da Mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira, Renato Bezerra, João Maria e Fuelde Quintal, além da participação de Ivan Augusto. Nós temos também toda terça e quinta, direto de São Paulo, lá da região de Guaianazes, o programa Construindo Pontes para a Eternidade, com o nosso querido irmão e amigo, companheiro Delcio Soares, sua esposa, o Hugo Laércio, a Amanda, enfim, a Kátia, todos que fazem mergulho, Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça-feira eles estudam o Evangelho e na quinta-feira, hoje, o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, aqui direto de Natal, nós temos o programa Filosofia, Ciência e Moral com o nosso irmão Alexandre Santos, Cristina Albuquerque e Leopoldo José. Começando a programação noturna, nós começamos na segunda-feira, às 8h30 da noite, com o programa Espírita, Espiritismo e Educação, com os nossos irmãos Marcos Demário e Ronaldo Gomes, aí do Rio de Janeiro, viu? Também. E aí, a nossa querida Silvia Almeida, aí da Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca, ela faz toda terça-feira, a partir das 17 horas, o programa Espírita da Vida no Mundo Espiritual, o estudo das obras de André Luiz, com o livro Nosso Lar, iniciando agora. Na terça-feira, às 19 horas, nós temos direto de Brasília, com o nosso irmão Henrique França, o programa Espírita Vida e Abundância. O Henrique ele tem uma ONG chamada Salve-se Assim Maria de Magdala, que trabalha as questões das drogas lícitas e ilícitas, tanto a nível material e espiritual, com aqueles que estão querendo e tentando sair das garras das drogas. Logo em seguida, às 20 horas, vem a querida Heloísa Pires, o Herculaninho Pires, que são filhos do nosso querido Herculano Pires, segundo Emmanuel, o melhor método que mediu Kardec, Herculano e o Homem no Mundo, com as presenças dos âncoras Alberto Magno e Wagner Tadeu, aqui da região de Sorocaba, todo a terça a partir das 20 horas. E aí, voltamos para o Rio, porque nós temos, com o Rio de Janeiro, já reencarnamos diversas vezes aí na terra do Cristo Redentor, nós temos uma parceria com a Rádio Rio de Janeiro AM 1400, desde 1970, transmitindo os postulados do Espiritismo, e essa parceria ele nos deu, porque nós passamos o programa
Herculano e um Homem no Mundo para eles, e eles nos deram um programa com a Berenice Lima e a Deusa Nogueira, que vocês devem conhecer, o programa Missionários da Luz, a história, o estudo sobre o livro Missionários da Luz, com a nossa querida Deusa e a nossa querida Berenice. Na quinta-feira à noite, como ocorreu agora anteriormente, perguntas que o Espiritismo responde com o nosso irmão José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, uma verdadeira enciclopédia ambulante. E agora, que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa, o mergulho no pensamento espírita com toda a turma do grupo de estudos Espírita Rita de Cáceres, do Leblon, no Rio de Janeiro, o Luiz, a Nilceia, a Terezinha e a Valéria estreando hoje o mergulho no pensamento de Leon Denis. Amanhã estreia, temos outra estreia amanhã, só que de manhãzinha, 9h30 da manhã, viver ainda o melhor, o estudo do livro Memórias do Suicida. Aquilo que nós fazemos no Setembro Amarelo, a Web Rádio, através da Silvia, pretende conversar sobre as questões que levam as pessoas a fugirem da vida material através do suicídio, tentando esclarecer para evitar essa problemática. Na sexta-feira, nós temos também, vocês devem conhecer muito bem, a Zezé Franco. Ela vai contar histórias de espíritos. Se esse programa passasse aqui no Rio Grande do Norte, Natal, não seria histórias de espírito, minha amiga Nilceia, seria histórias de mal-assombro, que é um dos apelidos que espírito tem aqui no Nordeste. E ela vai fazer um programa amanhã maravilhoso. E no domingo, a partir das 19 horas, nós temos o programa Atualidades do Pensamento Espírita com o nosso Cosme Deolindo e Silvia Almeida, que fazem um programa todos os domingos. Temos também no domingo, a partir das 21 horas, o programa Espírito, o culto do Evangelho na rádio. Aquilo que nós fazemos na nossa casa, todo domingo, a partir das 21 horas, toda a equipe que faz a Web Rádio Estação da Luz participa, inclusive, caso vocês queiram participar, é franqueado a todos aqueles que fazem parte da nossa Web Rádio. E todos os dias, a partir das 23 horas, nós temos o programa Espírito do Evangelho por Emmanuel. A Federação Espírita Brasileira pegou todas aquelas psicografias de Chico, através de Emmanuel, em relação ao Evangelho, e sintetizou em 7 livros. E todos os dias nós temos um apresentador aqui da rádio, que faz justamente o comentário sobre Mateus, sobre Lucas, Atos dos Apóstolos, enfim. Se vocês quiserem participar, tem vaga, principalmente se usar o tal do Rexona, não é isso? Né? Sempre cabe mais um quando se usa, pelo menos era a propaganda que se dizia antigamente. Terezinha lembra dessa propaganda, que é da minha época. Nós temos também a parceria com o nosso Zé Aparecido, Rede Amigo Espírita, e a Rádio Rio de Janeiro. Muito bem, hoje nós tivemos a estreia do programa Mergulho no Pensamento de Leon Denis. Daqui a pouquinho, a partir das 23 horas, Hugo Laércio, de São Paulo, vai estar apresentando o Evangelho por Emmanuel. Amanhã, sexta-feira, a partir das 16 horas, o grande cabeça do livro Pontos e Contos do Irmão X, pelo Chico Xavier, com a nossa Zezé Franco. Às 19 horas, a contribuição da arte, com o nosso irmão Klaus, do grupo Giclais de teatro lá do Paraná, inclusive com a participação do nosso irmão Rodney Lara, que é o gestor da Rádio TV Paraná, que também é outra parceira nossa. Logo em seguida, aqui direto de São Paulo, Amanda Alves vai estar fazendo o programa Evangelho por Emmanuel. No sábado, nós vamos para o Paraná, mais precisamente falar com o nosso irmão Exo-Obama. Ele vai falar sobre os bons espíritos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem programa quase todos os sábados, mensalmente aqui conosco. E logo em seguida, agora sim, aqui direto de Natal, Renato Bezerra vai fazer o programa Evangelho por Emmanuel. No domingo, a programação tripla, 19 horas, Atualidade do Pensamento Espírita. Nilceia, Luiz, Valéria, Terezinha, devemos perdoar os nossos inimigos? Então, quem quiser saber mais informações, domingo, 19 horas, Silvio Almeida e Cosme Deolindo vão estar tentando responder essa pergunta. Logo em seguida, a partir das 21 horas, o culto do Evangelho na rádio, com toda a equipe da Web Rádio Estação da Luz. E finalizando, o programa Espírita, às 23 horas, o programa O Evangelho por Emmanuel, pela nossa irmã Marineide Saraiva, de Teresina, no Piauí. Para quem não conhece, Marineide foi nos anos 80 a primeira mulher a ser presidente de uma federação espírita, a Federação Espírita do Piauí, rompendo barreiras
lindas, divinas e maravilhosas. Muito obrigado por permitir que nós possamos fazer a divulgação da nossa web rádio e voltamos para vocês. E temos mais 9 pessoas, viu, dona Nilceia, para você falar o nome. Vai cansar a língua. Opa, com prazer, com muito prazer. Eu não estou lendo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Isso. Então, queridos irmãos, vamos para nossas considerações finais, mas antes das considerações... Deise, né? Deise, seja bem-vinda. Patrícia Fonseca, um beijo no teu coração, meu amor. Saudades. Maria da Glória, um abraço, prazer, Maria da Glória. Leia! Leia, te amo. Cláudia Valéria, já enviamos um abraço. Meus queridos, nós queremos nos desculpar, hoje não tivemos tempo para responder às participações, não sei se tivemos participações hoje, perguntas, mas a partir da próxima edição responderemos, teremos um tempo destinado a respondermos às dúvidas que surgirem. Queremos desde já agradecer a esses queridos amigos, queridos irmãos, por estarem prestigiando-nos nesse momento e convidamos a todos vocês para estudarem conosco, mergulharem conosco no pensamento desse grande mestre, desse apóstolo do Espiritismo, desse espírito que retornou para a atmosfera terrestre para coadjuvar o trabalho do nosso codificador, o nosso Leon Denis. Luiz, é com você as considerações finais, depois faremos a prece. Pessoal, muito obrigado a todos. Lembrando, pensamento, caminho reto, sempre for mais alto, seguindo o mestre Denis. Com você agora, Terezinha. Está fechado o microfone. Eu sei. Amigos, foi um prazer enorme estar aqui. Esperamos encontrar vocês de novo na próxima quinta-feira. Um grande abraço nosso e de todos os nossos companheiros do Rita de Casa, no Rio de Janeiro. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom estar com vocês. Na próxima semana, não esqueçam, o título é Adivinhe quem vem para o café. Quem será que vem? Então, vocês vão descobrir se estiverem conosco. Prece de encerramento, queremos agradecer os companheiros, os nossos irmãos do grupo de estudos espírita Rita de Cássia, do Lar Paulo de Tarso, do Centro Espírita Allan Kardec, do Centro Espírita Irmão Clarencio, do Centro Espírita Leon Denis e de todas as outras casas que, porventura, eu tenha esquecido. Um beijo no coração de todos vocês e o nosso muito obrigada pela presença e participação. Com você, Luiz, a prece de encerramento. Desculpem. Tá. É Valéria. Isso. Vamos lá. Queridos irmãos, que ouvem a nossa prece neste momento, elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, e a Leon Denis, e vamos dizer: Pai, pedimos uma bênção especial a todos que nos assistem, assim como para seus familiares. Mas, principalmente, Senhor, temos muito a agradecer. Agradecer a oportunidade desse estudo que se inicia hoje, com a possibilidade de divulgar a obra e a vida do apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Agradecer também à Web Rádio Estação da Luz em Natal, no Rio Grande do Norte, que nos acolheu para a tarefa. Obrigada, Senhor, por nosso encontro ter se desenvolvido na tua doce e serena paz. Que Deus e Jesus abençoe nossos estudos. Ajuda-nos a perseverar nesse estudo e no entendimento de teu mensageiro Leon Denis, que nos mostra como devemos pensar, agir e sentir na seara do Cristo. Ele já se adiantou e marcha adiante de nós, nos mostrando o caminho e nos orientando a fazer as mudanças que sejam necessárias em torno e dentro de nós. Que estas orientações possam dissipar nossas dúvidas e nos encher de coragem e força para perseverarmos na nossa caminhada. Que a cada dia possamos entender um
pouco mais o que Deus espera de nós e colaborar ativamente para a evolução do planeta. Ajuda-nos a aceitar que somos todos teus filhos e que podemos ajudar nossos irmãos em humanidade. Que possamos todos seguir inspirados pelo mais alto. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Meus queridos, sempre para o mais alto. Com Deus, Senhor Jesus, Mãe Maria e Leon Denis. Um beijo para todos vocês. Olha só, Lucé, alguém veio agradecer. Eu vou passar que ela disse que não queria sair sem agradecer. Mas ela veio agradecer penhoradamente, amorosamente a todos vocês. Ela dizendo assim, muito obrigado. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção
que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, um renascer, morrer não é o fim. E o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar.